Muito bem, graças a Deus, estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 19/8/2021, meu nome é Miqueias Alves, para você que me ouve da Rádio Paz do Vale 95.1, ou mesmo você que me acompanha pelo canal no YouTube, Miqueias Alves, você pode também se inscrever no nosso canal. Temos aí conteúdo relevante para você e nós estamos começando mais um programa Palavra Viva para a glória de Deus. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bom sempre estar com vocês, de todo o Vale do Paraíba, vocês que nos acompanham por meio da Rádio Paz do Vale, sempre uma satisfação estar junto com vocês de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h25. E você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, seu pedido de oração, ou mesmo contar o seu testemunho, interagir com a gente. Nós queremos muito te conhecer. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Nós temos orado por todos aqueles que têm participado do nosso programa, por todos aqueles que têm ouvido o nosso programa. Nós temos aqui o propósito que o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, sempre venha nos confrontar a nos tornarmos pessoas cada vez melhores e mais parecidas com Jesus. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e logo em seguida nós iremos concluir a mensagem que eu dei início terça-feira, falando sobre a igreja de Sardes e a aparência de que vive. Então não saia daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E eu quero ler novamente com vocês o texto de Apocalipse capítulo 3. Nós temos meditado nesse capítulo, os versos de número 1 a 6, falando sobre a igreja de Sardes e a aparência de que vive. Então vamos ler novamente esse texto. Você que tem aí a sua Bíblia, abra ela aí em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Nós temos meditado nessa passagem e nós já aprendemos algumas coisas. Nós já observamos os 2 primeiros pontos dessa mensagem. No primeiro ponto nós vimos Jesus se apresentando à igreja de Sardes como aquele que tem o Espírito Santo a enviar sobre ela. Nós também vimos, a partir disso, o remetente da carta, no caso é Jesus, por meio do apóstolo João. Vimos o destinatário da carta, o anjo da igreja que está em Sardes, bem como a congregação local, a igreja local de Sardes. E a mensagem do remetente, quando ele diz lá no verso 1, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, estás morto. Ou seja, Jesus chamando a atenção dessa igreja por ser uma igreja de aparências. Tem aparência de que vive, porém está morta. Em segundo lugar, nós vimos que Jesus exortou a igreja de Sardes, sobretudo, a não morrer espiritualmente. E aí, Jesus liberou a essa igreja 4 palavras exortativas. Número 1 é ser vigilante. Número 2, fortalece os que estão quase morrendo espiritualmente. Número 3, lembra do que recebeu, ouviu e arrepende-te. E, em quarto lugar, ou número 4, esteja preparado para quando eu voltar. Essas foram as 4 palavras exortativas de Jesus em relação à igreja de Sardes. E hoje eu quero meditar com vocês, me concentrar com vocês a pensar nos 2 últimos pontos dessa mensagem, desse texto, em que Jesus, em terceiro lugar, vai elogiar os remanescentes fiéis da igreja de Sardes.
Observe aí comigo Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 4, que diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, aqui nós observamos que Jesus, o dono da igreja, aquele que reina sobre a vida da igreja, por meio da pessoa do Espírito Santo, porque ele foi ao Pai, mas derramou sobre a igreja o seu Espírito, o Espírito Santo, para que pudesse liderar a igreja e selou a igreja com o Espírito Santo, porque ninguém vai se encontrar com Jesus, ninguém vai se encontrar com o Pai, senão por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E o que acontece? Havia nessa igreja de Sardes crentes chamados de mortos, porque nem mornos eles estavam. Eles não estavam nem meio vivos, não, eles estavam mortos. Existiam crentes mortos espiritualmente naquela igreja. Mas existiam também os remanescentes. Existiam pessoas vivas. Existiam pessoas que estavam ali perseverando na fé, imitando a Jesus, vivendo uma vida de santidade, de tal modo que Jesus ainda fala sobre o quê? Que não deixaram que contaminar as suas vestes. Ou seja, eles eram íntegros, eles eram santos, eles manifestavam o evangelho de Jesus Cristo naquele contexto a qual eles pertenciam. E Jesus conhece a sua igreja. Ele exorta aqueles que precisam de exortação, mas ele também elogia aqueles que merecem elogio. Porque Jesus conhece a sua igreja. Muitas vezes nós pertencemos a um círculo religioso que nós identificamos como um povo que morreu, um povo que está fraco na fé, um povo que está frio espiritualmente. E aí nós olhamos para esse contexto e aí nós nos percebemos nesse contexto e pensamos: Jesus não vai olhar para mim no meio de um contexto tão conturbado a qual eu pertenço. Mas Jesus conhece os seus filhos, ele conhece a sua igreja, ele conhece o seu povo, ele conhece as suas ovelhas, ele sabe quem é fiel e quem é infiel, quem teme e quem não teme. Isso é muito importante para nós. Eu acho interessante porque conta a história de um missionário que foi fazer missões num país da África. E chegou lá e havia ali uma comunidade já organizada, ele foi ali para dar continuidade. E ele ia para os hospitais, ele ia para as praças públicas, ele ia para os lugares que necessitavam de evangelismo, de pregação do evangelho, de oração. E havia lá uma irmã chamada de irmã fraca. A irmã fraca, a crente fraca do grupo. O pastor chamava ela para vir na escola dominical, ela falou assim: não, pastor, não consigo vir na escola dominical. Se eu coloco o despertador para despertar para vir para a escola dominical, o despertador quebra. Aí, daqui a pouco, chama: não, então a senhora dá para ir de tarde, na visita, no lar de idosos, para ir lá no hospital orar pelos enfermos, ou no trabalho evangelístico que nós estamos realizando. Falou: não, pastor, se eu for lá, junto com o senhor, junto com a sua equipe, para orar no hospital e colocar a mão sobre aquele que está enfermo, ele morre na hora. Tão fraca que eu sou. E ela era chamada da irmã fraca. Muito bem, um dia está lá o culto rolando, e no contexto da África há muitos feiticeiros, um poder das trevas muito forte, e o feiticeiro entrou no culto e pegou um copo d'água e jogou no ar. E o copo ficou lá parado. Aí o pastor dirigindo o culto falou assim: olha, Satanás, você não vai atrapalhar meu culto, você não vai atrapalhar o andamento do culto. E aí o feiticeiro desafiou o pastor, falando: não, eu quero que saber se você é poderoso mesmo. Você prega aí de um Jesus poderoso, você se acha o poderoso, você vai nos hospitais, você vai no asilo, você vai não sei mais aonde.
vem perturbar a gente aqui. Quero ver se é poderoso para jogar um copo desse no ar, para ele ficar parado. Aí o pastor, assim, não, mas eu faço o inverso. Pegou um cabo de vassoura e deu um tapa no copo e quebrou o copo. Aí o pastor falou assim, não, mas você vai embora, eu vou expulsar você vai embora daqui. Aí o demônio falou assim, tudo bem, eu vou embora, mas eu vou pegar o crente mais fraco que tiver nessa igreja. E a irmã lá no final, lá no último banco da igreja, levantou e falou assim, eu sou forte. Existem pessoas, existem crentes que são dessa maneira. Eles só se mostram fortes no momento, o quê? No momento que vem a provação, a adversidade. Mas não, aqui na igreja de Sardes existe um povo forte. Existiam os fracos, existiam os mortos, mas existiam aqueles que eram perseverantes, aqueles que eram vivos, aqueles que faziam a diferença. Nós não podemos nos deixar levar pela maioria. A Bíblia diz que o nosso Deus está o que? À procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos abrir mão de servir ao nosso Jesus. Nós não podemos abrir mão de servir ao nosso Deus. E fazer isso com alegria, com fidelidade, com amor, com encanto, com brilho nos olhos. Porque a recompensa do fiel não vai ser achada nesse tempo, nessa terra, não. Quem espera Jesus nesse tempo, diz a palavra de Deus, é o mais miserável de todos os homens. Nós esperamos com um corpo glorificado, nós esperamos Jesus num céu onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza. Eu acho interessante isso, porque lá no final do livro de Apocalipse, capítulo de número 22, há uma instrução fundamental em relação a isso. Porque olha só o que diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então vale a pena servir ao nosso Deus, vale a pena ser fiel, se manter firme até o último dia. Essa é a esperança daqueles que buscam a Jesus, que servem a Jesus. Mas em quarto lugar, Jesus fez uma promessa final à igreja de Sardes. Observa aí comigo o capítulo 3, versos 5 e 6. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa de Jesus é a promessa do Evangelho. Diz a palavra de Deus que se nós o negarmos aqui, ele nos negará também diante do Pai. Mas se nós o honrarmos aqui, ele também nos honrará diante do Pai, diante dos anjos, diante de todos. Isso é para provar que vale a pena servir ao nosso Deus. Esperar com grande expectativa a vinda de Jesus. Quando nós ligamos o noticiário e vemos tantas coisas ruins acontecendo, tanta guerra, tanta luta, tanta perseguição, é um vírus, é a fome, é o desemprego, são as doenças. Não há nada de bom nesse mundo, não há nada que nós possamos olhar e ver esperança, expectativa. Não tem. A nossa esperança está em Deus, está em Cristo, está nos céus. De modo que lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, não a nós, mas em nós há de ser revelada. Nós esperamos Jesus.
Nós esperamos a transformação. Diz ainda no próprio capítulo 8 de Romanos que a criação geme e chora esperando o que? A redenção dos filhos de Deus. Tem como dores de parto. Tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo é o que? É a criação clamando: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperando o que? A restauração, esperando o que? A vinda gloriosa do nosso Jesus. Eu fico impressionado porque diante de tudo que estamos vivendo ainda existem pessoas que estão dando de ombros para Deus e para as coisas de Deus. Isso para provar quão distante estamos de Deus. O quão dispersos estamos e quantos estão doentes, mortos, insensíveis à voz de Jesus. A pregação do Evangelho, a boa notícia de salvação para todos. Talvez você que está me ouvindo ou mesmo me assistindo, faz quanto tempo que você está afastado do caminho do Senhor? Precisa ter um encontro real e transformador com Jesus novamente. E Deus tem te dado oportunidades, e você não está deixando o Espírito Santo de Deus fazer uma obra na sua vida. O que mais precisa acontecer para que você entenda que Deus quer ter um relacionamento com você? Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história, a sua família, os seus negócios, tudo. A nossa esperança está em Deus. Ou mesmo você que está dentro de uma igreja, você que é crente, que está me ouvindo, mas está morto. Sai de casa para cumprir protocolo, para dizer que foi. Para que os homens digam: não, ele foi, ele está aí. Mas só Deus sabe como você está por dentro. É hora de voltar o que é? As primeiras coisas. É hora de se arrepender. É hora de começar a acordar mais na madrugada, buscar a face do Senhor. É hora de jejuar mais. É hora de buscar mais a palavra de Deus. É hora de buscar fervor espiritual. Fazer como os discípulos fizeram, esperando que a descida do Espírito Santo, até que do alto sejais revestido de poder. Enquanto algo não acontecer, enquanto eu não viver coisas novas na minha vida, eu não vou parar de buscar a face do meu Deus. Nós temos que almejar mais de Deus, fazer a diferença nessa terra. Eu quero orar com você. Quero pedir pela ação do Espírito Santo na sua vida, na sua história, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, que é Deus de perto e é Deus de longe. E essa palavra de oração vai alcançar você. E eu creio na transformação de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar por esse, ó Deus, que está ouvindo esse programa de rádio, ou que está acompanhando pelo canal no YouTube, que parou aí e começou a assistir, começou a ouvir esse programa. Espírito Santo de Deus, não foi em vão. O Senhor fez isso pela sua soberana e graça. Quebra o coração de pedra, coloca um coração de carne, dá vida. Que o teu Espírito Santo possa fazer jorrar dentro dele uma fonte de águas vivas. Que essa vida de pecado, de escravidão, de mentira, de engano caia por terra agora em nome de Jesus. E o Senhor faça uma nova história na vida dessa, no nome de Jesus. Essa é a minha oração para você. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não posso fazer, penetre aonde eu não posso, com minhas palavras, penetrar. E quero convidar você para participar do nosso culto de louvor e adoração a Deus, domingo, às 19 horas, na Assembleia de Deus Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. Você tem duas oportunidades no domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã.
e domingo a partir das 19 horas. Nós estamos situados na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Na Rua do Senai, fácil de achar. Vá lá e participe com a gente. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.